Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma gravação do nosso querido Bluecast, o podcast semanal para falar sobre empreendedorismo, marketing digital e tecnologia. O episódio de hoje é conhecendo mais de dentro de casa. Então, para quem já sabe, o Bluecast é uma iniciativa da Blue, né, que é uma empresa de tecnologia para marketing digital. E hoje a gente vai falar com uma pessoa que está super nervosa, então acho super bom de comentar, porque assim ela já vai se ambientalizando aqui com a parada, que é a Alexandra Franco. E ela é a nossa coordenadora de vendas global. Inclusive, começou a levar o time para dar uma passeada pela América Latina, fazer reuniões por aí. Por favor, se apresenta pra gente. Bom, sim, estou nervosa. Prazer, eu sou a coordenadora agora, entrei na Blue há menos de um ano. Vai fazer um ano agora em março, dia 18. Caraca, já faz tudo isso, né, cara? Isso. Uau! Grande desafio, acho que a gente vai desenrolar um pouco mais isso, mas no começo eu entrei como só coordenadora Latam, né? Eu ia entrar direto só cuidando dos times de Latam e agora acabou que com a junção, algumas mudanças internas, realmente eu virei agora a coordenadora global. Com relação às viagens que você falou, sim, está sendo, acho que pra gente, né, como Blue, isso é muito bom, uma coisa que quando eu entrei era um pouco fora da realidade, mas foi bem legal que a gente está conseguindo desenrolar ali o nosso time Latam. Com toda certeza. E com uma liderança boa que vem super dentro da cultura, que era uma coisa que a gente tinha bastante medo quando a gente passou pelo processo seletivo, né? Eu lembro que você conversou comigo, com o Rodrigo, com o Celso. Então você teve eu acho que eu fui a única bastante pessoa impactante, da Blue que né? Fiz isso, né? Eu até tava falando esses dias. Talvez gente tava sim. muito comentando sobre, né, ficar... Eu não lembro porque a gente falou isso de ter vergonha de talvez de falar com vocês, né? Mesmo vocês sendo acessíveis, mas algumas pessoas ainda têm aquele receio. Mas eu acho que por eu ter enfrentado isso no primeiro e no segundo dia, né? Porque uma entrevista foi seguida da outra, eu não lembro se você lembra, foi num dia com você, no dia seguinte com você, Celso e Rodrigo. Acho que isso foi bom, porque hoje em dia, assim, por mais que vocês sejam acessíveis para todo mundo, eu sinto essa acessibilidade de verdade, assim. Mas é interessante porque eu lembro, na época, né, eu que estava à frente do processo seletivo, o Latam ainda estava comigo, a gente teve a alteração de eu ir para relacionamento pouco tempo depois disso, né, então a triagem dos primeiros perfis, seleção dos candidatos, etc., fui eu quem fiz naquele momento. E eu lembro que uma coisa me chamou muito a atenção dentro do teu perfil, e que era uma coisa que eu enxergava como positiva, mas que eu queria trazer você para a entrevista justamente para entender de você contando a história, né? Que é boa parte da sua carreira você ter sido comissária de bordo, né? Então, eu achava isso muito interessante porque a situação que vocês enfrentam é uma situação muito diferente da comum, porque vocês lidam com pessoas muitas vezes do mundo todo, como você vai explicar que já fez voos internacionais e etc. Então você lida com pessoas de inúmeras culturas, vocês estão dentro de uma caixinha que está voando, então você tem que amenizar situações de saber lidar com o público, emoções, equipe, porque não é só o público, é a sua equipe também. Então, conta pra gente como é que, assim como você contou pra mim na entrevista, conta pra galera como é que foi esse seu desenvolvimento de carreira e se você começou por aí também, né? Como é que foi toda essa coisa? Sim, é engraçado até quando alguém me pergunta muito como eu cheguei no mundo comercial, mas aconteceu muito... Meu primeiro emprego foi numa companhia aérea, então eu fiquei lá 11 anos e meio. Realmente... A gente não valoriza muito quando a gente está dentro. Então, quando eu conversei muito na época com meu noivo, foi um dos meus maiores incentivadores com relação a isso. Porque quando você é comissário, você fala, pô, eu só sei voar. E você acredita um pouco no mito do que a galera fala. Ah, sirvo para servir batatinha e pronto, e a gente acaba esquecendo tudo que a gente aprendeu para estar ali, né? Poucas pessoas sabem que sobrevivência na selva, sobrevivência no mar, prova difícil da ANAC, não é uma prova que qualquer um faz sem estudar. E você está numa companhia aérea também, são poucas as companhias aéreas no Brasil, então é muito difícil. Na minha época tinham 2, assim, grandes companhias. E a que eu entrei estava começando. E realmente, quando você para olhar, tipo, tudo que é uma comissária, é isso, é você saber enfrentar pessoas diferentes todos os dias. E aí não é só pessoas de culturas de fora, porque no começo, a companhia aérea que eu voava, eu só voava
dentro do Brasil, mas o que era o maior desafio, porque você lida com pessoas do Sul, do Nordeste, de São Paulo, do Rio, são são pessoas e culturas que vêm com uma bagagem totalmente diferente, elas falam diferente, né? Porque a gente fala muito de entender as pessoas de fora, mas nosso Brasil é tão grande que isso é muito diferente, até puxando um pouco para Blue, quando a gente fala com uma pessoa do Sul, nitidamente você sabe que a pessoa não vai ser tão carinhosa que nem o pessoal do Nordeste, mas é por cultura deles, assim, às vezes eles estão sendo carinhosos de um jeito diferente. E a aviação, ela me trouxe muito isso. Então, hoje mesmo, como gestora, quando eu enfrento um problema, para mim, não é que é mais fácil, não é minimizando a responsabilidade, mas, pô, antigamente eu tinha que lidar com uma pessoa diferente praticamente todos os dias. Então, assim, eu não sei quando o Gabriel veio e tá acontecendo alguma coisa na casa dele. Diferente hoje da minha gestão. Hoje eu sei quando uma pessoa do meu time vem, eu acho que hoje não tá na hora de insistir muito para ela fazer essa tarefa, porque eu tô vendo que ela não tá bem. Pode ser que tenha alguma coisa. Então, hoje eu conheço, né? Eu tô convivendo diariamente com o meu time. Na aviação, não. Na aviação é como você falou, você tá pressurizada ali, acontecem muitas coisas que você não tem como abrir a porta, porque aqui, você abre a porta da reunião, você tá discutindo com alguém, você abre a porta da reunião, se você quiser, você acaba a discussão ali. Lá não, lá, o máximo que você podia fazer era ir do outro lado do avião, mas você tinha que lidar, e é muito assim, essa bagagem da aviação, e eu acho que é muito que eu trago para minha vida, e eu acho que todo mundo deveria passar, é muito as coisas de hierarquia. Então, acho que eu falei muito na reunião com vocês, militarismo, porque quem me conhece sabe que eu sou extremamente pontual. Acho que foram poucas as vezes na minha vida que eu cheguei atrasada em alguma coisa, e eu tenho certeza que se eu chegar atrasada ou vou chegar atrasada, eu aviso. Então, isso, assim, a minha bagagem de aviação hoje, eu vejo que, me moldou completamente. Eu sou extremamente grata por ter tido tanto tempo ali. Lógico, né? A gente tem várias coisas que me fizeram, tipo, perder muito tempo. Dos motivos, não sei se a gente já pode entrar, tipo, na minha saída. Fica à vontade. Mas um dos meus motivos foi também a falta de estar com a minha família, né? Depois, eu tenho 33 anos, eu entrei na aviação com 18. Então, naquela época, eu tava, tava deixando tudo acontecer. Curiosamente, assim, meus pais, eles são da aviação. Eles trabalham em 2 companhias aéreas diferentes da que eu trabalhava. E aí, assim, né, por isso que eu sempre quis ser comissária, porque... Claro. Você já tinha um pouco da experiência dentro de casa, né? Completamente, assim. E é uma coisa muito boa. Então, me coloquei ali para voar. Minha mãe, né, na época, ela me ajudou muito, mas eu nem sei se meu pai sabe o impacto do que ele fez comigo, mas eu lembro que ele falou, você vai voar, mas você, não sei como, mas você vai ter que fazer uma faculdade. Seja... na minha época, né, sou velha, mas não era distância, não existia distância. Hoje em dia é tudo muito fácil, eu faço a distância. Na minha época não tinha. E aí eu queria voar, porque financeiramente, para uma pessoa de 18 anos, era um dinheiro muito bom, sem muito estudo, né? Porque você fazia 6 meses só de curso e você já estava. Então, com 18 anos, eu já estava ganhando muito mais do que eu acho que pessoas hoje já formadas ganham. E aí, meu pai falou, você vai voar, mas você, não sei como, mas você vai ter que fazer faculdade. E na época eu queria fazer direito, tinha acabado de sair, eu falei, nossa, meu pai tá sendo ruim comigo, né? Mas hoje, assim, eu agradeço imensamente, porque foram anos difíceis, eu fiz direito, foram 5 anos de faculdade, acho que o pessoal que voou comigo sabe o quanto eu me desgastava, eu acordava 3 horas da manhã, ia dormir meia-noite. Então, hoje, quando eu vejo até que a galera reclama, eu falo, vai passar, né? Muitas vezes as pessoas vêm pra mim e falam, nossa, eu queria ter essa calma, mas eu imagino que tudo passa, né? Então, a gente precisa, com 18 anos, a gente tem energia pra fazer isso acontecer. Claro. E aí, eu fiz a faculdade junto com o meu voo. Foram 5 anos, assim, muito desgastantes. Claro, eu não vou tirar que eu tive muito apoio dos meus pais, né? Foi talvez mais fácil pra mim, mas eu não desvalorizo, tipo, a minha resiliência, sabe? Porque quem acordava cedo era eu, Claro, você que passava pela situação. E também se você não tivesse o objetivo de querer concluir, que eu acho que ali, na verdade, você tinha possivelmente 2 objetivos diferentes. Um na vida profissional, que você já estava voando, mas imagino que, obviamente, por estar fazendo isso, você tinha e galgava cargos maiores ou crescer dentro da companhia aérea que você estava, que geralmente quando você está em qualquer cargo de qualquer empresa ou qualquer coisa que você faça, você vai buscar crescer naquilo, então você precisa continuar com a sua frente profissional para poder se desenvolver,
bem como a faculdade que você queria concretizá-la, né? Terminá-la e não só isso, aí entra a minha pergunta, né? O que te levou para direito, por exemplo? Meu pai é advogado, né? Meus pais, Tá. não aqui no Brasil, mas meu pai foi advogado no Peru, eles vieram pra cá, os dois são peruanos, eu não sou peruana, muita gente me pergunta, eu nasci aqui. Eles vieram numa época difícil, política de lá, e aí meu pai veio. Cara, eu não sei, mas eu achava que eu precisava fazer. E quando eu tava na escola... Mas houve alguma pressão familiar para que isso acontecesse ou simplesmente por você viver naquele ambiente, de repente você via seu pai fazendo coisas que talvez brilhassem os seus olhos, de repente vou fazer aquilo também? Eu acho que foi muito da escola, até quando eu tava na escola, quando a gente fazia aqueles questionários, o que você vai ser, qual curso se adapta mais pra você. Vinha sempre direito, e eu acho que era muito pelo jeito que eu era antes, porque hoje eu não me considero, talvez, defensora de tudo, né? Eu acho que a gente amadurece e a gente percebe que a gente não vai conseguir mudar o mundo, mas a gente muda as pessoas que estão com a gente, mas não muda o mundo. Então, naquela época, eu queria fazer justiça. E eu sou sempre, eu até agora, né? Às vezes eu preciso me redimir um pouco eu quero ser justa. E pra mim era aquilo, eu queria entender todas as leis. Só que quando eu fiquei na faculdade, eu tava voando, eu via que não era muito o meu lado, né? Eu não sou aquela pessoa que gosta de ficar realmente discutindo. Hoje, eu acho que uma das coisas que eu tento é não fugir, às vezes, de embate, porque eu já escutei que... hoje em dia, eu meio que fujo de embate, porque eu não tô a fim de discutir. Eu tenho realmente preguiça de discutir com pessoas que eu sei que não vão me agregar a nada. E aí, quando eu tava na escola, eu falei, não, eu acho que tem que ser direito. E aí eu fiz a faculdade, eu conseguia fazer, eu gostava do curso, mas assim, eu nunca fiz, por exemplo, um estágio em direito. Porque eu tava voando e é bizarro, mas quando você voa, parece que é alguma coisa te puxa pra você não sair. Eu não conseguia sair, eu já tive problemas psicológicos dentro do voo, eu fiquei afastado um tempo, porque surtei, né, assim, é comum, as pessoas não sabem, mas é comum muitas comissárias se afastarem um pouco psicologicamente, sair de INSS, etc. E por mais que eu quisesse sair, eu ainda não conseguia sair. E porque você tem a oportunidade de conhecer coisas novas, coisas que ninguém tem, você ganha bem, de novo falando, né, comparado com outras pessoas, e aí você fala, não vou sair. E aí eu fiz direito, fiz pós-graduação em direito aeronáutico, então eu ainda queria estar nesse ramo. E aí depois eu realmente fui para a área comercial. Aí eu, pulando assim completamente, depois da pandemia, aconteceu na pandemia as empresas quase quebrarem, né, Claro. Porque a empresa que eu tava, ela fazia não sei quantos voos, tipo 1.000 voos, acabou, tipo, sei lá, chegando em 5 voos diários. Era bizarro, assim. Era uma coisa que você falava, isso vai acabar. Literalmente o estritamente necessário, né? Você não tinha muita opção. E assim, era assustador. No dia que começou a pandemia, que a gente cancelou os voos, foi assustador. E aí veio muito a minha parte e eu acredito muito que seja destino, Deus, que eu tinha uma matrícula muito boa na empresa, então eu não ia ser mandada embora. Para eu ser mandada embora, a empresa ia precisar ter quebrado, né? Eu tinha, na época, tava em 25 mil e eu era a 2 mil e alguma coisa. Então não ia chegar em mim, eles iam ter que vender muito avião e etc. Mas eu me vi assim, tinham pessoas que precisavam muito estar ali. Porque a gente saiu de licença não remunerada. Então, eu sempre fui, como eu trabalhei sempre muito cedo, por mais que eu ganhasse, eu sempre guardei muito, né? Então, eu sempre tive reserva ali. Posso fazer uma pergunta totalmente atípica, mas relacionada a isso que você está falando agora? Você falou que era uma carreira interessante porque você começava a ganhar bem com pouca idade. E agora você falou que guardou e tudo mais. O que eu observo muito de carreira de pessoas que voam é que, assim, é uma coisa que toma muito do seu tempo. Então, você consegue efetivamente usufruir desse dinheiro que você ganha sendo jovem, por exemplo? Tudo bem que jovem, assim, se você colocar a falta de maturidade que a gente tem, você vai comprar muito tênis, muita roupa, são coisas que, dependendo de onde você vai de destino, né, você consegue usar. Mas para bens ou coisas que fazem, talvez, uma necessidade de um investimento maior, é um dinheiro que você consegue efetivamente usar ou você, de fato, está o tempo todo viajando e você não consegue dedicar tempo para isso? Vamos colocar assim. Cara, consegue,
E aí é realmente isso. Quando eu entrei na empresa, eram pessoas muito novas. Então eu via muita imaturidade, sabe? Natural, Falando né? mulher, meu, vai para os Estados Unidos, compra umas coisas O que. outlet inteiro. E aí assim, perde não, né? Gasta todo o dinheiro que a gente tinha, que a gente ganha ali. Uhum. Mas eu não sei, minha mãe nunca, eu falo que meus pais nunca precisaram falar para eu não fazer. E aí eu sempre guardei dinheiro, independente de qualquer coisa. E eu não tinha, meus pais eram muito simples, né? Eles não tinham essa lição para mim de falar, olha, Lê, você precisa guardar, sei lá, 30% do seu salário. Não, eu colocava na minha cabeça, pô, ganhei X, eu vou guardar, tipo, 2x, sei lá. E só vou gastar isso. Então eu era muito consciente, mas as pessoas geralmente elas aproveitam. Eu aproveitava no momento, só que por muito tempo eu priorizei muito meus estudos. Então ia pra Fortaleza, as pessoas às vezes iam pra praia, só que eu ficava no quarto de hotel estudando. Porque eu queria isso, eu queria terminar. Aí quando eu terminei, veio a OAB, né? Então também até às vezes tava fora, Orlando, Estados Unidos, tudo, e eu tava estudando. Só que eu também aproveitava. Então, tinha vezes que eu ia pra parque. Meu, quando a gente começou a fazer Portugal, a gente nem dormia pra ficar lá pelo fuso. Então, sim, dá para aproveitar e às vezes as pessoas se perdem, isso é muito triste, porque eu vejo pessoas, por exemplo, que entraram comigo na empresa e que aí quando você pergunta, você vê que elas estão iguais, assim, você chama para sair, é a mesma vida. E aí eu fico, meu, por que que não aproveita? Porque quando você tá lá, o benefício de passagem é o que eu mais sinto falta, porque é muito fácil, pô, você vai pro Rio como se você estivesse aqui do lado. Pra mim, que morava no interior, era mais fácil eu ir pro Rio do que pra São Paulo. Porque Uhum. pro Rio eu ia pro aeroporto em 15 minutos, pro Rio eu vou em 35, 40. Pra São Paulo, às vezes, eu demorava 2 horas. Então, dá pra aproveitar. Só que eu aproveitei muito pouco com relação a isso, porque eu sempre tive o objetivo da minha faculdade, sabe? Eu também nunca gastava mais do que eu ganhava. Coisa Uhum. que isso às vezes acontecia bastante. E situações interessantes que a gente já conversou sobre, e são situações que eu gostaria muito que você trouxesse como experiência de vida. Uma delas você até já comentou um pouco por cima, mas eu queria explorar mais, que é a questão de lidar com equipes. E aí, por exemplo, até para quem está assistindo a gente ter curiosidade sobre essa área, existe uma hierarquia dentro do avião. E Uhum. você já comentou comigo que você começa na hierarquia mais baixa, você atende determinadas pessoas, aí você passa a atender pessoas que são passagens mais caras, situações diferentes, até você ser a chefe da tripulação e comandar a galera que tá ali. E aí você falou para mim sobre ter a experiência de lidar muitas vezes com pessoas mais velhas e tudo mais. E gostaria que você explorasse mais sobre essa experiência que você teve e em um ponto que eu acho sensacional, que é a situação de que em anos você nunca fez a mesma viagem com a mesma tripulação. Que hoje é uma coisa que, por exemplo, dentro de uma empresa tradicional, ou vamos colocar qualquer empresa de qualquer outro segmento, é muito normal você desenvolver conexões com as pessoas que você trabalha, seus Uhum. pares, seus líderes, seus liderados, porque são pessoas que todos os dias você vai conviver com elas. Você chegou a ser chefe de cabine e você lidava com pessoas diferentes literalmente todos os dias. Então, todos os voos que você fazia eram pessoas diferentes que muitas vezes você nunca nem tinha visto. Então, Uhum. como é que é esse negócio de, tipo, não tem esse desenvolvimento de cultura, vamos colocar assim, de você criar conexão com as pessoas? Por exemplo, hoje você é líder, você conhece as pessoas que estão abaixo de você para você saber como desenvolvê-las. Numa realidade onde isso vai ser trocado todos os dias, como é que funciona? Primeiro que, né, na empresa que eu trabalhava, você realmente, né, primeiro fazia voo nacional, voo nacional de avião pequeno, depois você criava uma carteira de outro avião e aí você ia para internacional. Eu elogio muito a empresa, porque ela tinha uma cultura muito forte. E aí todo mundo abraçava essa cultura, pelo menos na minha época, era, meu, a gente precisa fazer esse voo sair no horário. Você não. Eram pouquíssimas pessoas, porque tem, né? Não posso falar que era 100%, mas era uma cultura muito bem estabelecida. Era muito difícil a pessoa que saía fora dela. Entendi. Então eu acho que os nossos treinamentos, porque a gente faz muito treinamento.
Então, a gente fazia todo mundo ser, porque no avião, a gente precisa que todo mundo trabalhe igual. Então, um exemplo, se você, agora eu acho que todo mundo vai começar a reparar, você tá na econômica mesmo. Um carrinho, ele vai do lado do outro. Se você vê que o corredor da direita tá extremamente mais rápido, o cara da direita, ele vai ajudar o cara da esquerda. Então, geralmente, num voo internacional, daqui cuidando de 2 da fileira do meio e de lá cuidando de 2 da fileira do meio. Pô, eu tô vendo que eu tô indo muito mais rápido, então eu vou fazer os 4. Então, era um trabalho muito em equipe. Então, acho que é por isso que funcionava tão bem, mesmo não sendo a mesma equipe de sempre. Porque, primeiro, a gente começou a estabelecer... Antes era só Campinas. Eram depois vagas Nordeste, Sul, né? E aí, você, às vezes, estava voando com uma pessoa que nem era de São Paulo. Você se encontrava com a pessoa no aeroporto, não estava mais na base. São umas linguagens mais diferentes. Só que a cultura era muito bem estabelecida na empresa. E eu via que as pessoas, tipo, brigavam muito para dar certo. Meu, o voo vai sair atrasado, eu preciso... E a gente tem a limpeza, né? Se você olhar, não são as comissárias que vão fazer a limpeza, mas... Meu, vamos... Eles incrementavam, tipo, a gente... Um minuto parado do avião é muito dinheiro. Já cheguei... Eu não sei exato, mas já chegaram a me falar que são $1.000, dependendo do aeroporto. Porém, eu não quero que a minha empresa perca esses $1.000. Vou abraçar a empresa. Então, a gente colocava a nossa luva e ajudava a colocar o cinto. Não pegar o lixo, né? Mas a cruzar os cintos. A ter garantia que o avião ia estar pronto com excelência para o próximo voo. Então, isso era... bizarro, assim. Então, é por isso que eu acho que hoje, até quando eu trago, eu falo, eu penso muito na empresa, porque naquela época eu já pensava, sabe? Eu não queria que a minha empresa saísse prejudicada. E era aquela coisa, a gente tinha a empresa que tinha muito NPS, então a gente era cobrado muito, as pessoas que de excelência, elas eram prestigiadas, então faziam com que todo mundo quisesse ter. E aí eu sempre falo que eu recomendo que a pessoa tenha, no mínimo, porque era uma empresa muito militar. Hoje eu vejo que eram coisas assim, nossa, extremamente militar, só que fazia muitos, na época, jovens, porque eles adotaram uma política de contratar pessoas jovens. Então, algumas pessoas mais velhas foram, quando alguma empresa quebrou, as pessoas se candidataram e entraram, mas no começo eram pessoas todas da mesma idade, que é um problema que eu também falo, até trazendo para a empresa, eu sempre comentei, eu falei, não é legal a gente contratar todo mundo da mesma idade, porque quando eu vi, tava todo mundo da minha turma, por exemplo, sendo pai ou sendo mãe, o que faz as pessoas, quando você voa, só contextualizando, você não pode estar grávida. Então, a partir do primeiro dia que você descobre que você está grávida, você sai de INSS. Então, imagina, todo mundo da mesma idade, consequentemente, todo mundo engravida mais ou menos na mesma época. E aí, é todo mundo de INSS, acaba desfalcando o time, né? Então, naquela época, eu acho que eles educaram bem. Então, por isso que fazia muito bem. Hoje eu não sei como funciona, é lógico que não é o mar de rosas, quem vai estar me assistindo das duas vai falar, é o mar de rosas, não é. Mas a cultura era muito forte. E todo mundo gostava, eu sentia, sabe? Isso é interessante porque também entra aquela questão de que se a pessoa quer estar ali, ela tem que entender os guardrails, né? Os muros, os limites dos valores que a empresa prega. Isso que eu acho interessante, porque independente então de trocar de equipe ou da pessoa vir do norte, nordeste, ou sul, ou sudeste, ou centro-oeste, tanto faz, a cultura da empresa é uma só. Então, independente de onde esse avião está indo, com a equipe que está, a pessoa já foi moldada para estar naquele lugar e desempenhar a função dela, né? Talvez aí para isso acontecer entra a questão do militarismo que você comentou. Não vou dizer que é de todo errado, até porque você está lidando com procedimentos e coisas que requer muito cuidado, né? Então, como você mesmo falou, sobrevivência nisso, sobrevivência naquilo, não só isso, atendimento de excelência ao público, é uma situação... onde tá todo mundo ali, ninguém efetivamente, se acontece alguma coisa, ninguém tem controle de nada, então você tem que lidar com a questão emocional dos passageiros e da tripulação, então é todo um cuidado, né, que eu acho que talvez o militarismo faça sentido nesse cenário, porque é uma coisa que você tem funções a serem cumpridas, que o militarismo ele vem muito disso, né? Cada papel dentro de um lugar, ele precisa ser executado com excelência, porque o seu papel para onde começa o do outro, e aí tudo isso fluindo bem, o todo funciona.
Então, acho que faz até sentido, talvez uma experiência muito legal como primeira experiência de trabalho, porque se você entra, por exemplo, numa indústria ou qualquer outro lugar, você tem parte dessa realidade, mas talvez não tão intensificada como a que você tenha vivido. Então, aí você ficou 11 anos dentro da companhia, você teve a sua evolução até chegar a gerenciar toda essa cabine, fazer parte do atendimento de primeira classe, como você já conversou comigo em outras ocasiões, voos internacionais e tudo mais. E aí entra a questão de pandemia e você faz uma migração de carreira para a área de vendas. Sim. Como? Só voltando, que eu acho que eu esqueci de uma frase com relação a por que dava tudo certo. Eu acho que todo mundo tinha o mesmo comando. Isso ajudava muito. Então, numa situação de emergência, um cara caiu. Isso já aconteceu comigo. Um cara cai, a menina, ela já sabe o que ela precisa fazer, que ela precisa pegar. Eu já sei os kits que eu preciso. Então, como todo mundo tinha o mesmo comando e o mesmo treinamento, e eu não acho que o militarismo é uma coisa ruim por conta disso, porque por a gente seguir uma regra, né? Ficava muito mais fácil. Então, acho que hoje, falando de cultura de empresa, era por conta disso. Porque todo mundo falava a mesma língua. Por mais que todo mundo fosse totalmente diferente, a gente falava os mesmos sinais, então era a mesma linguagem. E precisava seguir as mesmas regras, independente se você estava lá atrás, estava lá na frente, você era líder ou não. Era todo mundo. Lógico, tinha umas pessoas que tinham mais responsabilidades que a outra, é normal. Mas o comandante sempre era o comandante. Então, é por isso que eu falo que eu acho que dava certo, pelo comando mesmo ser todo mundo igual. E tudo isso funcionar para minimizar erro, né? Eu acho que é o principal que tem que acontecer lá em Exato. cima. Como você mesmo falou, que até o próprio atraso, ele acaba gerando um ônus financeiro para a companhia, você precisa ter as engrenagens fluindo bem, né? Então, tudo que vocês fazem precisa ser como um reloginho suíço para minimizar o erro. Exatamente. Bom, quando aconteceu isso, da pandemia, eu me vi muito, o que eu vou fazer agora? Fiquei parada, né? A gente fica literalmente tipo de licença não remunerada, então era uma situação que quem me conhece sabe que eu ficar parada é um desafio grande. E aí eu fiquei, o que eu vou fazer? Aí, para contextualizar, eu não lembro exatamente como aconteceu, mas meu amigo, ele veio, ele vendia shimeji, ele tava, acho que, doando shimeji, e aí eu peguei e falei, meu, e se eu começar a vender... Ele é de Atibaia. Eu falei, e se eu começar a vender esses shimejis? Porque os shimejis deles eram muito bons, mas os fornecedores dele era restaurante, coisa que tava tudo fechado. Em Indaiatuba, acabou que foi dando certo. Então, bizarro, eu pegava meu carro, pegava os shimejis com ele em Campinas, porque ele levava para Campinas, e eu vendia em Indaiatuba uma vez por semana. E quem tá me assistindo daquela época sabe, eu entregava com os meus pais, porque, tipo, meus pais iam comigo porque não tinha nada pra gente fazer. Então, Claro. eu precisava ganhar dinheiro, não conseguia ficar parada, e eu comecei a gostar disso. Eu comecei a ver que tava dando muito resultado. As pessoas, a semana que às vezes ele não conseguia me entregar, a galera me chamava muito, tipo, não, ó, na próxima semana já reserva pra mim, tava dando muito certo. E eu nunca tinha me visto nessa posição de comercial. Até que meu noivo, ele trabalha no comercial, ele falou assim, meu, você já chegou a se olhar? Porque, de verdade, quando a gente tá na aviação, a gente só acha que a gente faz isso. Então, eu tava, esperando a pandemia passar para entrar de novo. Eu não tinha nem capacidade de pensar que eu podia advogar. Para você ter, mesmo... eu não contextualizei, mas eu passei na OAB, mesmo sem exercer. Então, eu podia advogar de qualquer maneira. E aí eu comecei a falar, e se eu começasse a mandar meu currículo aleatoriamente? E aí eu fui procurar emprego, LinkedIn, etc. Enfim, meu currículo chegou numa empresa, e aí eu fui entrevistada por uma pessoa que, na época, ela falou, meu, eu só tô te entrevistando porque precisava de experiência comercial, óbvio, né? Eu já não era mais tão nova, óbvio que precisava de uma experiência para ele colocar ali. E aí ele falou... eu lembro que era no Starbucks aqui num shopping daqui, aí eu conversei com ele, ele falou, olha, realmente, não sei, ele falou, você não tem as técnicas, mas você sabe vender muito bem, porque ele me deu o desafio de vender, na época era, tipo, máquina de cartão e tal, era uma coisa mais formada em taxa, e aí ele me deu, e ele falou assim, a gente precisaria só te moldar com palavras técnicas, mas você mostra muito confiança. E por você acreditar no produto, porque eu ia vender um produto que eu já usava, tá sendo mais fácil. Você é muito transparente. E é o que a gente precisa de um vendedor, que o vendedor, ele fale com confiança, você já acredita no produto, então vai ser mais fácil. E aí ele me contratou. E aí eu fiquei nessa empresa também, como comercial, me desenvolvi muito ali. E aí eu realmente vi que eu amava. Era uma das coisas que eu falava, nossa...
como eu vou fazer? E por curiosidade, eu fui contratada, pedi minha demissão na empresa que eu tava, porque não tinha acordo, e etc. E eu queria muito sempre sair, porque eu ainda estava com medo. Até falei pro meu antigo chefe, ó, eu tô saindo, mas se eu voltar, ele falou, não, com certeza a porta tá aberta para você. Pedi as contas às 9 horas da manhã, peguei meu carro, isso era em Campinas, vim para São Paulo, 11h30 eu estava assinando minha admissão numa empresa nova. Um desafio tremendo, porque era um desafio que eu precisava viajar, totalmente o interior, eu peguei o interior de uma maneira que eu cuidava do interior, então, no começo era capital, mas aí veio, o seu perfil, a gente precisa de alguém que tenha frente, você já é do interior, você assume o interior. E era tipo expansão, só que expansão no interior na época. E aí eu fiz muito bem o meu trabalho, né? Lógico, era um mundo que dava muito compostos, então é um mundo muito machista. E o meu maior desafio era isso, porque eu nunca, como posso dizer, minha mãe nunca precisou me falar quem eu era como mulher. Então, eu sempre tive um posicionamento muito forte. Eu nunca diria, feminismo, machismo. Não, eu sabia quem eu era. Pra mim, era todo mundo igual e segue o baile, né? E aí, eu lembro que eu comecei a sofrer por conta disso, sabe? Porque eu nunca tinha enxergado o mundo machista. Porque na minha cabeça isso não existia. Talvez porque por eu estar na aviação, eu era um mundo muito mais feminista. Tinha homem, etc., mas a gente tinha muito mais mulher, né? Eu não tinha ainda esse ponto. Então, eu precisei trabalhar muito. O meu maior desafio, acho que era mais isso do que o próprio comercial, porque eu gostava do que eu fazia. E na época eu era farmer, hunter, então eu prospectava, eu cuidava, eu fazia operacional, porque eu não tinha uma equipe atrás. Depois foi contratando, tudo. Da mesma coisa que tinha em São Paulo, começaram a expandir no interior. Mas foi isso. Eu gostava muito porque era muito fluido. Então, eu batia muitas das minhas metas rápido por conta disso, sabe? Porque eu não fazia, não era uma coisa difícil. No final foi ficando, né? Porque a gente vai afunilando os clientes e etc. Mas era uma coisa que eu fazia com muita facilidade. E aí eu me enxerguei ali, sabe? E aí eu vi que eu realmente não... Aí eu percebi que não era o direito que eu queria. Mesmo porque, assim, isso me ajudou muito. Eu falo que todo mundo devia ter pelo menos um curso de direito, porque... Eu sabia exatamente o que eu estava fazendo. A gente, do comercial, por mais que a gente tenha uma área jurídica, a gente precisa ver o contrato, a gente precisa analisar coisas que são importantes. E às vezes as pessoas vêm com uma bagagem tão comercial que quando chega alguma coisa jurídica, as pessoas param, né? Assustam muito. E aí foi isso. Eu acho que essa bagagem, assim, de eu conseguir lidar bem com clientes o tempo inteiro e eu ter talvez não ter esse medo, né? E aí o mundo conseguir me mostrar que eu não precisava da aviação, que por mais que eu seja muito grata, porque muito mais do que eu sair por conta de trabalho, era eu sair por sentimento, sabe? Claro. Eu sou até agora, né? Eu acho que dá pra ver que eu sou muito grata pela empresa que eu passei, pelas 2 empresas que eu passei, mas eu acho que tudo tem um tempo. Claro. E é muito difícil pra mim, porque minha família eles estão muito tempo na empresa, então eu sair da minha primeira empresa foi tipo, você vai realmente abrir mão de 11 anos que você tá construindo uma carreira de sucesso. E aí eu saí da outra empresa pra vir pra cá, também era a mesma coisa. Você vai, tipo, pedir demissão mesmo? Você tem certeza? Porque nenhum deles pediu, né? Quando eu englobo, tipo, minha mãe, meu pai, eles estão nas empresas há muito tempo. E aí, quando eu conheci meu noivo, ele também estava na empresa há muito tempo. Então, era uma coisa nova pra todo mundo. Eles me apoiaram, obviamente, né? Isso não tenho que falar da minha família. Todo mundo me apoiou sempre. Mas era um desafio que eu precisava enfrentar. Claro. Sozinha. Mas interessante porque entra, talvez, então, uma questão de intraempreendedorismo do teu próprio perfil, né? Porque se você for avaliar pelas pessoas que você tinha perto, talvez elas te apoiassem, mas elas traziam o contraponto da carga emocional daquilo que você estava passando, né? Então, por exemplo, eu vou mudar... você tem certeza? São 11 anos desenvolvendo uma carreira aqui. Você acha que lá vai compensar mais do que aqui? Eu não sei se você talvez tenha clareza para responder, mas o que fez você tomar essas decisões? Você consegue lembrar da centelha que disparou na tua cabeça para, independente das pessoas à sua volta, você fazer esse salto de fé? Sim, primeiro que eu já estava cansada do voo.
porque era uma demanda que era isso, né? Quando você é nova, você não liga de não estar com as pessoas que você ama. Perfeito. E aí, quando veio a pandemia, veio aquela reflexão. Cara, quanto tempo eu passei com os meus pais? Por mais que quando eu estivesse em casa, eu estava com eles, a gente é uma família muito unida, eu ficava, pô, quanto tempo eu perdi? E não era isso que eu queria. Eu tenho o sonho de virar mãe, eu tenho, né, sonho de ter a minha família, de estar presente. E aí eu fiquei, eu acho que não é mais isso. E aí quando veio tudo isso, eu falei, nossa, eu acho que agora eu vou precisar ser muito forte Uhum. e enfrentar. Então acho que foi muito mais de querer estar presente, que foi uma fase muito boa, mas saber que já não dá, não, já não me cabia mais, que hoje eu queria estar com a minha família, tanto Uhum. que eu sempre, né, não é que eu não tivesse condições de morar sozinha, mas depois que eu saí da aviação, eu podia ter falado, quero morar sozinha, porque eu morava com eles, né? Quero morar sozinha, porque eu comprei meu apartamento, tudo. Quero desbravar. Só que eu fiquei tão assim, tipo, tanto que eu falo para as pessoas, cara, não sai de casa se você se dá bem com seus pais, porque o tempo que a gente sai da nossa casa é o tempo que a gente perde com eles. E todo mundo, na minha cabeça, todo mundo um dia vai embora, né? Então foi isso. Eu tenho certeza que foi muito mais na época emocional de falar, não, tipo, eu já fiz o Mas que eu eu acho que devia pautado fazer. também nas experiências que você viveu, né? Talvez é um fluxo diferente, por exemplo, se eu for comparar comigo, não me entenda errado, tá? O que eu vou Uhum, falar. Mas eu já morei na casa dos meus pais até os 24 anos, quando eu saí da. 24 não, um pouco antes, 22. Quando eu saí da casa dos meus pais. Então, tipo, você já tinha teoricamente saído da casa dos pais antes disso, porque você era uma pessoa que constantemente estava em ponte aérea. Então, você parar num lugar e criar uma determinada raiz era muito mais complicado, né? uhum, A convivência física se torna de fato diferente. Então, por exemplo, o que para mim foi talvez a evolução, vamos colocar muito entre aspas, natural do jovem adulto que está começando a vida e cria uma condição financeira e sai de casa, você já chegou nessa fase e saiu de casa. Então você foi buscar o que eu vivi até os 22, você foi buscar talvez com 26, 27 ou 28. uhum. Então só houve uma troca ali, mas que eu acho que tá ok, tá dentro das experiências que você passou. Aí você voltou para essa situação então, e o que fez você tomar o segundo salto de fé? Porque você estava morando com seus pais nessa época, num emprego diferente, trabalhando com postos de gasolina, vendendo o teu produto para essas pessoas, e aí acredito que dali veio a nossa oferta. Uhum. O que fez você tomar esse segundo salto de fé para vir parar com a gente? Primeiro que eu já não tava me sentindo mais tão desafiada onde eu tava. Uhum, Eu acho que já não tinha muito mais pra onde ir, né? Eu tinha ganhado uma promoção, tinha ganhado mérito, e aí eu já não tinha mais ali, assim, eu tava fazendo a mesma coisa sem me desafiar. E uhum. aí eu fiquei, não é sobre isso. Eu também não estava lidando com pessoas, eu ficava muito isolada, né? Então, eu acredito muito que a gente só aprende quando a gente convive com as pessoas, não adianta. Porque, para mim, era muito fácil, porque eu ia lá, vendia para um cliente, pô, se ele não quisesse, eu não era o tipo de pessoa que ficava insistindo, porque eu acho que quando você faz uma venda que insiste falando comercial, você traz um problema para você. Uhum, Então, era muito confortável e eu estava muito na zona de conforto. E eu não sou de ficar na zona de conforto. Eu uhum, saio da minha zona de conforto o tempo todo. Porque eu fui criada assim, né? Meus uhum. pais vieram de fora, eles nunca estavam na zona de conforto e toda vez eles queriam crescer. E aí, eu, muito grata com a outra empresa, mas começaram a acontecer coisas que eu não concordava. E aí, eu acredito que quando a gente não se encaixa no lugar, ao invés da gente reclamar, ficar reclamando o tempo todo, a gente precisa se retirar. E foi aí que veio a proposta, eu tava vendo, né, o que eu podia fazer de diferente. E aí veio a proposta da Blue. Aí vou até puxar a sardinha pra você, mas quando eu fiz a entrevista com você, tipo, eu senti que era aqui que eu tinha que ficar. Eu lembro que quando eu vi o Lucas, falou, meu, calma, não é assim. E meus pais também, não, vai que você não passou. Mas sabe quando eu sentia? Porque, tipo, você falou da cultura daqui, era uma coisa que eu queria fazer, era uma coisa que eu gostava.
Eu me identifiquei, na época era você que ia ser o meu gestor, então eu me identifiquei com você logo no começo. Não sei se isso foi recíproco, mas Sim, foi. foi uma coisa assim que eu falei, cara, é com esse cara que eu quero estar, porque eu sei que é ele que vai me ensinar as coisas. Tipo, ele vai me tirar da zona de conforto, que era onde eu estava. Ao invés dele querer me puxar para baixo, eu sei que ele vai querer me ter do lado. Então era uma coisa que eu queria. Aí eu tinha certeza. E aí eu também, é um pouco de misticismo, mas quando eu entrei, eu falei, é aqui. E as coisas só foram acontecendo. Aí eu lembro que você falou pra mim, vai ter uma outra entrevista. E foi muito engraçado, porque, lógico, você fica nervoso, mas eu acho que eu me ceguei ao ponto de não entender que vocês três eram, né, os donos da empresa. Eu só tava ali, eu falei, meu, eu vou fluir, eu vou ser a Lê que eu fui sempre. Isso foi muito bom pra mim, porque hoje eu vejo que eu não que eu estou num lugar onde eu não preciso pôr uma Seu máscara. robozinho de entrevista. Exato. Tipo, hoje tudo que eu falei pra vocês é verdade. Então, por mais, né, que a gente não... Eu esteja em outra liderança, tipo... É aquilo. Eu consigo ser eu o tempo todo. Lógico, 1000 defeitos, né? Cargo de gestão agora, toda a responsabilidade. Eu acho que eu tenho muito pra desenvolver. Mas eu posso ser eu na maioria do tempo, sabe? Então, isso mudou muito. E é o que a gente sempre falou, né? Quando eu conheci vocês, eu tava vendo aquela cultura que eu queria. E eu acredito, tipo, extremamente em você se moldar ao lugar e etc. Mas aqui eu não precisava me moldar ao lugar, aqui eu só precisava entrar no lugar, sabe? Era só mais entender essa casa nova, vamos colocar assim. Mas se eu puder fazer uma colocação em cima, acho que é muito sobre valores, né? Talvez os valores que você adquiriu e pratica durante a sua vida, quando você chegou aqui, você viu que eram muito alinhados aos valores que a gente criou a empresa para ser. Então, talvez isso Exatamente. tenha feito você se sentir à vontade em querer apostar na gente. Exato. E aí vinha, lógico, né? Grandes desafios, porque eu saí da casa dos meus pais, eu vim para São Paulo, uma cidade grande, né? Porque eu sou de Indaiatuba, eu morei em Indaiatuba há muito tempo. Mas eu sou muito eu sou aquela pessoa que, se eu falar pra você que eu vou enfrentar uma coisa, eu não vou ficar reclamando. Eu vou abraçar a causa. Então, claro, eu nunca tinha pegado um ônibus, porque na minha cidade é mais fácil andar a pé do que pegar ônibus. E aí eu vim pra cá e eu fiquei, cara, né, às vezes, será que vai valer a pena eu ter carro? Será que eu vou ter que pegar ônibus? Aí aqui foi a primeira, eu até, quando eu fui fazer os exames admissionais, eu falei, não, eu vou de ônibus, mesmo tendo carro ali, porque eu quero ver o que que é morar em São Paulo, sabe? O que que é um trânsito. E aí, lógico, as coisas vão se adaptando. E hoje eu vejo que eu não preciso mentir porque eu tô aqui, mas não é... Eu vejo que tudo o que eu imaginei pra mim está acontecendo, sabe? Os Legal. valores... Eu falo muito pro time quando alguém me pergunta, ou até em entrevista, você gosta, né? Porque a gente abre pra eles perguntarem, e eles sempre me perguntam, tipo, o que que te faz ficar na Blue? E eu falo muito que eu quero muito ser mãe, né? E aí eu jogo isso muito assim, tipo, na minha antiga empresa eu tinha muito medo disso acontecer. Porque não tava mais aonde eu deveria estar, tipo, eu não tava mais 100% realizada. Aqui, não que sejam meus planos a curto prazo, não é isso, mas se acontecesse, é aqui que eu quero estar. Então, eu sei que é aqui que as pessoas vão me apoiar, Você aqui que vai eu ter vou o ter minha gestão. acolhimento, né? E aí, assim, é uma das coisas que eu falo, é por isso, lógico, valores e etc. Mas quando a pessoa me pergunta, porque é onde a gente tá acolhido e é onde você sabe que as pessoas defendem os valores que elas têm, que elas pregam, né? Não é aquela coisa que muitas empresas fazem, né? Faça o que eu... Faça o que eu Faço o que eu falo, mas não não faço o que eu faço. Exato. E aqui não. Então eu vejo que eu acertei. Acho que em todas. Não. Acho que em todas as minhas mudanças eu acertei, sabe? Acho que eu precisei passar por tudo que eu passei. Porque na minha última empresa, pô, eu também pegava o carro, eu ia pra Ribeirão sozinha. E eu nunca tinha feito isso de carro, são 5 horas. E aí eu ficava, nossa, meu, na estrada sozinha. Eu lembro que minha mãe às vezes queria ir comigo e eu ficava, não, meu, eu tenho que enfrentar, porque eu falei que como minha mãe com 20 e poucos anos vai comigo, né? E aí foi muito bom, porque vinha pra São Paulo, coisa que às vezes as pessoas que são do interior, elas têm medo, porque não é isso que elas passam, sabe? Até agora eu tenho amiga que tem medo de vir pra cá, e aí eu ficava, graças a Deus que no meu antigo trabalho me mostrou, porque quando eu vim pra São Paulo, zero. Acho que é um mundo muito mais estressante do que onde eu morava, mas eu acho que é aquilo que a gente fala, né? De sempre ver
oportunidade. Uhum, Então, eu vejo que aqui a gente cresce muito. uhum. Então, É que eu acho que São Paulo é uma terra onde você tem muita competitividade. Isso é uma coisa que precisa ser dita, é uma realidade do que São Paulo emprega. Então, ao passo que você tem essa competitividade, isso faz com que todas as pessoas que estão aqui necessitem evoluir mais rápido, porque sempre vai ter uma pessoa tão boa quanto ou melhor do que você para estar no lugar que você tá. Então é uma coisa que naturalmente as pessoas vão batalhar nas suas próprias vidas para conseguir correr atrás desse gap, né? Eu vejo muito isso aqui. Claro que é romantizar toda a história, porque São Paulo é uma cidade grande, dependendo se você mora longe do trabalho, você tem um desgaste gigantesco no seu deslocamento, é um tempo de vida que você dedica para aquilo, porque você precisa trabalhar, você precisa evoluir, e nem sempre todo mundo tem condição de morar perto do trabalho. Existem os grandes centros, vamos colocar assim, centros de tecnologia e financeiros de São Paulo, que são regiões específicas e que naturalmente são regiões caras. Então, se você é uma pessoa no começo de carreira, muitas vezes você não vai morar perto desses lugares. Então, assim, parte do que você teve lá atrás, vamos colocar assim, de desbravar todas essas coisas, é um pouco do que as pessoas que nascem em São Paulo vivem. Comigo também não foi diferente. Eu morava no extremo da Zona Sul, trabalhava na Paulista, eu perdia 4 horas do meu dia dentro de um ônibus, de um trem ou de um carro. Então a gente tá falando de, cara, 4 horas. E assim, caiu um pingo de água, 4 horas virava 6. Já aconteceu, eu trabalhei uma época na IBM, na beira da Paulista, né, um pouquinho pra frente ali no Paraíso. Choveu. Eu saí às 5 horas da tarde. Eu morava do lado do Autódromo de Interlagos. Eu saí 5 horas da tarde do escritório, eu pisei dentro da casa da minha avó, era 10h13 da noite. nossa, 5 horas. Por trânsito. Puro. E assim, foi um dia que eu não fui nem pra faculdade, na época eu fazia faculdade, porque sem condições. Impossível. Então, assim, é uma coisa que São Paulo acaba meio que pressionando você pra tentar criar essa condição. E aí, isso, na verdade, virou, por exemplo, um objetivo de vida pra mim. Porque eu falei, eu vou trabalhar pra caramba pra ganhar dinheiro e morar do lado do trabalho. E aí foi o que eu comecei a fazer, realmente, tipo, guardar um pouco de grana e tudo mais, pra quando acontecesse a oportunidade, eu, tô no trabalho, tô estável aqui, vou morar perto. Enfim, só um É porque os compartilhamento. desafios fazem a gente querer Esse é crescer, o né? ponto. E aí, é o que. E eu, assim, eu entendo que às vezes a gente demora muito. Eu não sei o que é demorar muito, porque a minha casa, por mais que não seja do lado do meu trabalho, ela tá 40 minutos. Mas eu falo muito da gente saber remanejar a rotina. Uhum. Então, hoje, pô, não moro muito perto, mas na verdade eu moro perto, 12, 15 minutos daqui, mas de madrugada. Agora, se eu sair Trânsito ruim. 6h15, eu vou chegar daqui 1 hora. Então, o que eu falei, o que eu posso fazer? E aí, eu simplesmente arrumei a minha rotina para que não faça disso um caos, sabe? Uhum. Então, quem me conhece sabe, eu não vou reclamar, porque é o que eu falo, eu escolhi. Não é que alguém me obrigou, eu escolhi tudo que eu quero. Então, tô aqui, eu vou abraçar e eu faço da maneira, lógico, não é que eu não reclamo, lógico que eu reclamo, eu sou ser humano, mas eu não faço disso uma reclamação. Então, quando eu vejo que as pessoas, tô não sei quantas horas, você não gosta de assistir um filme? Pega o seu fone ou vai ler. Eu, às vezes, tô no trânsito, quando eu tô no Uber, eu pego e começo a trabalhar, tanto que às vezes a Karen, que é minha gestora, fala, você tá... Um dia ela falou, não é pra você responder agora, mas, eu tô sem fazer nada, não... Sabe, eu já ia adiantando. Uhum. E aí eu vejo que as pessoas é mais fácil reclamar, tipo, diz que... Só que eu também não posso falar muito, porque eu nunca passei por isso, né? De demorar tantas horas, mas eu acho que talvez dê pra minimizar, sabe? E já que tá aqui... Você busca adaptações que você consiga lidar com isso de uma forma mais interessante, ou uma coisa que pra você seja menos ônus, né? Sim, e já que tá aqui, assim, eu que escolhi, sabe? E assim, é real. São Paulo te faz amadurecer muito, assim. Eu vivia numa bolha, Claro. que era Como uma que, bolha muito boa. querendo ou não, aqui você também tem um pouco disso, né? Isso eu acho super interessante de São Paulo, que cada região da cidade você tem as bolhas, é uma cultura completamente diferente, cara. Isso é bem interessante. É porque as pessoas precisam ficar onde elas estão, né? Que é tão longe, ou se não tanto Tipo trânsito, isso. que elas precisam ficar. Mas acho que aqui você ainda consegue se desenvolver mais, sabe? Sim, claro. Porque as coisas são mais difíceis, né? Mas
aonde eu estava muito confortável. Uhum. E aí, mas aqui também eu gosto. Assim, todo mundo fala mal de São Paulo, que deve ser trânsito, mas eu já me adaptei, eu gosto. Até quando eu vou pro interior, eu fico, meu, não tem nada aberto. Já fui zoado pela minha família, tipo, ela é de São Paulo, que as coisas ficam abertas, mas é porque ficam, né? Tipo, A gente tem muita conveniência aqui, isso é muito real. as coisas funcionam também, sabe? E abre coisa nova, mas tem um os, né? Claro. E falando então, por exemplo, do seu onboarding dentro da Blue agora. Obviamente você já tinha passado por 2 outras empresas com culturas completamente diferentes, você foi colocado à prova em situações diferentes, então na primeira realidade lidando com pessoas todos os dias diferentes, idades diferentes, mas que você mesmo já falou que a cultura da empresa fazia com que as coisas funcionassem, então até ser colocado à prova naquele ambiente, naquela realidade, você já tinha sido moldada e preparada para aquilo acontecer, aí você se vê numa segunda oportunidade, numa transição de carreira, onde você começou a trabalhar com vendas, e aí dentro disso você esteve num ambiente que te desafiou inicialmente, né? Porque era uma área diferente, você estava vendendo um produto que você falou que acreditava, porque você usava aquele produto, então você já via valor naquilo, naturalmente, para um vendedor. É algo que faz ele vender com mais naturalidade, mas ainda dentro de um ambiente que era, vamos colocar assim no início, até você aprender a lidar, hostil. Então tudo isso foi somando repertório para você estar onde você está hoje. E aí você chega na Blue. Como que foi essa chegada para você com base no que você já tinha vivido? Então você já tinha passado por 2 culturas diferentes, imersões diferentes, atividades diferentes. E aí você chega na Blue num cargo de liderança, colocado à prova para lidar com pessoas, começar a entender essa questão de ter liderados e se conectar com liderados e desenvolver e entender que a entrega do seu trabalho, obviamente, tem as suas tarefas que dependem de você, mas que no todo você é mais cobrada por formar pessoas que entregarão e irão compor o seu resultado. Então, como é que foi essa chegada para você, o entendimento da empresa como produto, como cultura? Cultura, você já falou que foi o que te brilhou os olhos inicialmente, mas o todo, o pacote azul. No começo, eu me cobrei muito porque né, eu não entendia nada de marketing digital. E eu ficava, como que eu vou cobrar eles de venderem um produto que eu tenho dificuldade de entender? Mas eu entendi muito porque eu estava ali, né? Que não era só sobre saber vender o produto, eu acho que talvez minha bagagem como pessoa, como gestão. E aí foi fluindo, assim. Eu sou muito, sei lá, eu tento ser muito transparente em tudo que eu faço. Então, até com eles, sabe? Eu tento, quando eu vim pra cá, eu falei, o que eu gostaria que o meu gestor fizesse para eu fazer igual? Então, eu anotei muito, quando eu não, sei lá, tinha alguma coisa que me chocava muito de alguma gestão, ou que eu via, ou que eu passava, eu anotava. E aí eu anotei depois o que me marcou. Por exemplo, sei lá, não gostei que o Gabriel fizesse isso comigo. Isso eu jamais faria com nenhum. Então eu lembro que eu anotei e também anotei as coisas que eu achava legal fazer. Então, acho que eu tento muito trabalhar isso. O que a Lê, no lugar deles, gostaria que ela se posicionasse, o que ela não gostaria. Então, eu faço com que isso seja uma coisa fluida, sabe? Hoje, eu prezo muito por estar com eles. Então, eu não quero que eles me vejam como uma pessoa superior. Por mais que, claro, né? No embate que eu digo com outras áreas, eu vou me manifestar. Eu não acho que eu terei... E eu acho que a Blue, por vocês também serem os donos, estarem o tempo todo com a gente, serem muito acessíveis, eu fico, por que eu, como coordenadora, não vou ser acessível? Por que eu vou ser nesse nível? Então, eu faço muita questão de estar com eles. Para mim, hoje, a equipe que eu tô, eu tenho muita facilidade, porque eu acho que a gente tá todo mundo na mesma vibração ali, tanto profissional quanto de vida, né? Eu acho que tá todo mundo, quando a gente faz muito ações, assim, no grupo, que a gente faz o team building e tal, a gente fala muito sobre todo mundo ser uma equipe. Até eu fiz um treinamento com eles. Vocês acreditam que a gente é uma equipe ou um grupo? E todo mundo falou, dentro do nosso time a gente é uma equipe. Tá todo mundo correndo pelo mesmo objetivo. Então, eu acho que é isso. É mais porque eu tento fazer com que... Legal, a Lê é a coordenadora deles, mas, eu tô ali pra enfrentar as coisas com eles. Eu sempre falo, cara, eu sou a pessoa que... vou defender vocês primeiro, nem que eu tenha que dar o esporro depois.
Mas perante aos outros, eu vou defender o meu time, porque eu acho que é esse o cargo, sabe? Pode ser que, né, você discorde, mas eu preciso estar ali para dar confiança para eles, sabe? Por mais, putz, eles erraram. Legal, eu vou defender, não que eu concorde com o erro, pode ser que eu defenda, fale o porquê que talvez a pessoa X tenha errado, mas por trás depois eu ensinar para ela, tá naquele papel de realmente de coordenar ali aquela situação. Mas o que eu vejo, assim, né, com relação, voltando à pergunta, assim, com relação ao que é o meu papel, o que eu gostei da Blue, foi isso, de eu não precisar ser líder e estar naquela situação, sabe, naquele topo, porque o que eu vejo que muitas hierarquias, muitos diretores, coordenadores pecam, é eles se acharem mais que os outros, e eu vejo hoje um mundo muito minúsculo, então, assim, pode ser que, sei lá, amanhã ou depois a pessoa que eu tô liderando, ela abre uma agência e ela precisa de uma pessoa pra lá poxa, ela queira me puxar. Não que eu quero sair da Blue, mas que eu quero dizer que o mundo é pequeno, vai. Sim, claro. E se a Blue não existir mais? Se a Blue, né? Então, eu acho que eu vejo isso muito assim, da gente ser realmente um time, sabe? Da gente ser aquela equipe que, independente do cargo, eu vou estar sempre com eles. É isso que eu tento passar sempre. Mesmo que eu tenha obrigações muito mais relevantes, assim. E que é um ponto interessante e ao mesmo passo desafiador. Porque quando você defende, vamos colocar a situação que você trouxe, por exemplo, só para a gente explorar um pouco mais, que se a gente for olhar no fim do dia, eu não vou falar para você que existe certo e errado. Eu acho que cada pessoa, com o tempo, você aprende que ela tem o seu próprio modo de condução e liderança. Tem pessoas que são muito mais firmes, tem pessoas que são mais maleáveis. O que você não pode se permitir, ou você ter que saber enxergar sobre si mesmo, é não ser bonzinho demais o tempo todo. Porque uma vez que você faça isso, as pessoas, em vez delas entenderem que você está ajudando, elas começam a montar em cima de você. Então tem que ter esse cuidado para enxergar essa realidade. E não só isso também, elas começam a entender que na hora do vamos ver, você não vai estar lá para apoiar. Ou você vai estar lá, mas você vai ser engolido e você não vai conseguir defendê-las. Então é interessante que você tenha essa virtude de, por exemplo, ainda que estejam errados naquela situação frente a outros, eu defendo, depois dentro da minha casa eu resolvo. O que é interessante, mas o porquê que isso é um ponto de cuidado, pelo menos na minha visão. Porque as pessoas que estão dentro de casa não podem ter a consciência de que elas podem errar bastante, porque você sempre irá defender. Se eventualmente isso que acontece dentro da tua casa, né, dentro desse, vamos colocar, dessa célula, tem conexão direta com outra célula em relação a trabalho. Então, tomar cuidado com essa realidade. E um segundo ponto isso funcionando na melhor das realidades, as pessoas que estão abaixo de você, elas vão sim se sentir à vontade, vão saber que a cultura, vamos puxar lá da Azul no começo, é uma cultura que você coloca dentro da sua célula e as pessoas vão trabalhar bem o suficiente para que até você não precise defendê-las, porque o que está acontecendo ali está dentro dos guardrails que você criou, que tem base nos guardrails da empresa que você representa, que no caso é a Blue. Então, é bem interessante isso que você falou, e inclusive para muitas pessoas, eu diria até da área comercial, acontece bastante. E até é interessante você trazer esse ponto, porque eu passei por isso quando eu estava na gestão do time comercial anos atrás. Eu acho que uns belos 3, 4 anos atrás, tinha uma pessoa na minha equipe e ela me chamou para falar isso. Ela falou, cara, eu sinto que você não me defende. E aí a conversa foi outra. Eu falei, é só você parar de fazer cagada o tempo todo. Não é que eu não te defendo, cara. Eu te defendo. Só que a partir do momento que você faz tanta cagada a ponto de se tornar indefensável, você precisa aprender a sofrer também. Porque eu tô sendo um escudo pra você. É o que você não vê, que aí eu acho que entra a parte não romantizada, e é que a gente precisa comentar, sobre a gestão. Uhum. A camada e a esfera hierárquica, ela existe quando você toma porrada. Porque as reuniões que você frequenta e as porradas que você toma, seu time não tá. E eles não têm que ficar sabendo dessa realidade, porque não compete a eles. Você vai absorver o que precisa ser absorvido para passar dentro de casa como ponto de evolução. E aí você vê dentro dos perfis da equipe que você tem, quem você vê que dá para colocar dentro do eixo ou não. Mas esse era o desafio que eu tinha naquela época. Eu tinha um cara na minha equipe que ele era um cara bom,
acho que, assim, de relacionamento, uma das melhores pessoas que eu já vi, só que ele tinha esse desvio comportamental muito grande. E ele impactava diretamente em outras áreas, em outras pessoas, às vezes até do próprio time. E aí ele chegou a criar essa soberba de achar que ele poderia fazer tudo isso porque eu sou o rei e você é meu gestor, você tem que me defender. E aí eu inverti o jogo. Falei, beleza, eu vou te defender quando eu ver que você tá certo. A partir do momento que você tá errado, você vai começar a apanhar, não só de mim como dos outros. Porque se eu te dando os direcionamentos e tentando tratar esse problema dentro de casa, da minha célula, não foi possível, você ter que sentir isso de alguma outra realidade para você perceber que por mais que você seja bom, você não é Deus. Tá longe disso. E aí você percebe que a pessoa é uma engrenagem que tem os dentes juntos com outras engrenagens e você precisa criar essa consciência nessa pessoa. Porque senão o todo vai dar sempre problema. Concordo. É que hoje em dia, assim, né? Eu acho que eu nunca passei por uma situação onde eu não concordasse em defendê-los. Tá. Pode ser que eu, né, tenha falado isso, porque até agora eu acho que todo mundo propôs a erro, né? A gente vai errar. Não, ninguém é perfeito. Não. E tá E é tudo melhor bem. ainda. Tá tudo bem. Mas eu ainda não passei por uma situação onde eu tenha defendido e que eu não tenha concordado. Entendi. E eu acho que se eu talvez tivesse passado, sim, eu teria feito como você, né? Porque eu defendo, porque comercial vai discutir com determinada área vai ser assim em todas as empresas. A galera acha que é só na Blue, mas eu falo todos os dias, gente, é assim em todas as empresas. Mas eu tento, toda vez que eu vejo que existe um erro, não acho que a melhor forma, e isso eu faço muita atividade física para que eu seja uma pessoa calma, eu acho que a gente explodir, tipo, a pessoa errar e já jogar a bomba nela ali, acho que isso só engrandece o problema, né? Dá pra gente enxugar um pouco o problema, dá pra gente ser assertivo no momento certo. Então, hoje, quando eu vejo que alguém errou em alguma coisa, seja em algum processo, seja alguma coisa que eu preciso falar, eu penso muito antes de falar para que eu não fira e também para que não pense que eu vou passar pano. Porque uma coisa é a Lê estar do meu lado e eu acho que isso hoje a minha equipe tem claro, e a outra coisa é eu passar pano. Eu não passo pano. Eu falo na lata mesmo, não falo na lata grosseiramente falando, porque falar na lata, hoje em dia, eu falo na lata significa que eu vou ser grossa, não. E não é essa imagem que eu quero passar pra ninguém, porque não acho que o pessoal romantiza, né? Eu falo mesmo, eu sou grossa mesmo, não. Eu acho isso de extrema imaturidade. Eu já fui essa pessoa. Mas hoje eu não vejo isso, né, do meu ponto de vista, isso ser um lado positivo. O que eu falo na lata é, falo pra pessoa o que precisa falar, mas eu não passo pano. Você não perde o ponto da educação, vamos colocar assim, mas você é direta e passa a mensagem. Sim. E o líder precisa fazer isso. Às vezes ter um posicionamento mais firme mesmo. E isso faz parte do nosso papel. De novo, voltando para o exemplo que eu dei. Se você não se posiciona dessa forma, as pessoas entendem algo errado sobre a cadeira que você ocupa. Uhum. Então, se faz necessário que nós tenhamos posições mais firmes em determinados momentos, obviamente isso não precisa ser mais firme 100% do tempo, porque ao invés de criar conexão, você cria afastamento. Uhum. Mas ter a inteligência emocional, como você mesma falou, você pode estar puta da vida, mas você vai na academia de manhã ou depois do trabalho, desconta as coisas nos aparelhos lá, cuida da tua saúde e tá tudo bem. Mas o ponto é, o posicionamento firme, ele é necessário. E é isso que talvez até dentro do lidar com a nova geração hoje em dia, é uma coisa que eles precisam aprender da gente. Porque eles chegam dentro de uma realidade esperando que isso não vá acontecer e muitas vezes qualquer coisa que você fale fere a outra pessoa, quando na verdade você só está sendo mais direta. E que isso precisa acontecer. Até porque essa pessoa também tem que criar consciência de que ela está dentro de um contexto, que ela é uma das engrenagens dentro de várias outras e que até nós, independente de sermos donos do negócio, também somos engrenagem. A gente tem parte na operação, a gente tem parte no todo. E que se eu também não estou girando direitinho, eu vou gerar conflito com os meus pares, com meus liderados e por aí vai. Uhum. Então se faz necessário, mas é interessante você trazer esse ponto. E bom que você tem esse equilíbrio de conseguir saber o quando ser direta
e o quando ser mais mansa, vamos colocar assim. Hoje em dia, é o que eu falei, eu acho que eu já tive a maturidade. E é aquilo, né? Eu acho que você tem que achar qual que é a sua válvula de escape, porque quando você, é diferente de quando você não tem uma gestão, porque as pessoas não dependem de você. Às vezes eu posso estar muito mal, mas, meu, a outra pessoa precisar de mim também. Então eu deixo muito as minhas coisas de lado. Acho que em um ano quase aqui, foram pouquíssimas vezes que eu trouxe alguma coisa, até quando eu enfrentei coisas muito difíceis, eu entro pela porta e falo, agora não, eu até evito ficar macetando isso. Depois que eu saio, aí beleza. Porque eu vejo que hoje a gente tem essa responsabilidade. É um time inteiro em cima de você, são metas, né? A gente falando do comercial, são metas agressivas. E é o que eu falo, ó, eu sei que o meu time de vendas, ele tá aqui para vender, meu. A galera não tá. Então eu sei que, às vezes, um errinho assim, sabe? Que talvez para um outro setor, meu Deus, eles estão muito mais preocupados, o quanto eu vou pôr de dinheiro. Então. Eu fico, não, vamos lá. Eu tento falar pra eles da mesma maneira que eu gostaria que tivessem falado pra mim, sabe? Quando eu era comercial, porque é chato, a gente quer vender, a gente não quer preencher planilha. Isso eu falo muito pra eles. Eu falo, eu sei atualizar a tarefa na Asana, mas eu preciso. E aí eu explico. Às vezes outro dia eu até expliquei pra uma pessoa, eu falei, sabe por que eu preciso? Porque eu quero que as pessoas vejam que você tá trabalhando, porque não é só pra ler. E isso é uma das coisas que eu até falei hoje no meu one-on-one. Eu não estou criando eles como profissional falando, né? Só pra mim. Poxa, hoje eles estão no comercial. E se amanhã abrir uma vaga, sei lá, de coordenação em account? E eles tiverem todas... E eles falarem, meu, você quer saber? Eu não, já cansei do comercial. Hoje eu quero fazer sobre relacionamento. Se não tiver como os outros enxergarem, se eles só fizerem pra mim, como que eu vou defender eles para as outras gestões? Como que o outro gestor vai falar, poxa, fulano se candidatou, que legal. Mas ele nem viu o trabalho, porque a pessoa só estava mostrando para mim. Então, eu falo muito que eu não quero que eles façam só para mim, porque eu estou sentada de frente para eles. Eu sei o que eles estão fazendo. Mas eu preciso que o resto da empresa veja. E é aquilo, né? Que rode sem mim também, porque eu acredito muito que ninguém é insubstituível. Todo mundo. A Alê saiu, cara, vocês vão achar outra coordenadora. Pode ser que não seja igual, mas vão achar alguém para rodar. O que a geração acha o quê? Que, nossa, não, se eu sair, a empresa vai acabar. Cara, não vai. A empresa, Ela já existia antes de você. Olha que bom. E vai existir mesmo sem que o Gabriel saia. Vai existir. Tem outras duas pessoas para rodar. Então, graças a Deus, né? Eu acho que uma boa empresa, ela vai rodar sem alguém. Porque me assustaria se a empresa não rodasse sem uma pessoa específica. Com toda certeza. Então, é isso. Assim, eu acho que como gestão, eu faço muito de criar não, né? Mas fazer com que eles sejam para todos, assim, não só para ler, não só para sales, fazer com que eles tenham essa visão de que todo mundo saiba o que eles estão fazendo. É interessante porque você coloca eles num contexto de entenderem que eles são parte de um negócio maior, né? Que é o que muitas vezes, por exemplo, eu venho de indústria automobilística. Cara, o que eu mais via lá dentro é o jogar de problema de um setor para o outro. Porque, por exemplo, isso não acontece. Hoje a gente tem a Blue dividida dessa forma também por centros de custos relacionados a departamentos, mas no passado não era assim. Obviamente as coisas crescem, você cria mais robustez e se faz necessário que você tenha um controle mais detalhado das coisas. O que eu vi acontecer dentro de indústria, né? Eu era da parte... Quando eu comecei a minha carreira, eu fui estagiário dentro de uma indústria em Curitiba. E o interessante é que eu comecei trabalhando na área de qualidade, depois eu comecei a prestar serviço dentro da empresa para qualidade e engenharia. E o gestor da engenharia odiava o gestor da qualidade e vice-versa. E eu estava no meio do jogo. E eu prestava um bom trabalho, tipo, eu sempre fui chato com o meu trabalho. Por isso que eu comecei a ganhar um escopo maior lá dentro. Mas o que eu via acontecer? É sempre o jogar de problema. Então, não, o problema, por exemplo, a engenharia, o cara que era o gestor da engenharia também era o da produção e ele fazia o desenrolar das peças que eventualmente vão aos clientes que passam pelo controle da qualidade para ir. Então, estava dando problema, o cara da qualidade jogava no colo da engenharia que a produção está fazendo errado. Quando a gente ia ver, tinha muita peça que ia com problema para o cliente porque a pessoa da qualidade também não fez a revisão que deveria fazer. Cara, isso é normal dentro de indústria. Você está falando sobre tiragem de peça de, sei lá, 2.000, 3.000, com pessoas como eu e você, numa bancada como essa, pegando peça na mão e vendo se está com defeito ou não. Vai passar cagada, isso é normal.
Então, São tipo, seres humanos, né? são seres humanos. Só que o porquê que eu tô falando sobre isso e fazendo paralelo com a tua visão? Se as pessoas que estão ali, elas identificam que elas são parte de um todo, eu acho que isso trabalha mais em prol da excelência do lugar. Porque ela vai começar a entender que o fato dela prestar o que ela tá fazendo ruim vai impactar no todo, vai impactar no colega. E se ela entende que ela tem visibilidade no todo, isso vai prejudicar ela se ela não está fazendo algo bem feito. Então é legal porque as pessoas começam também a entender que o escopo do trabalho não é a bolha dela. O escopo do trabalho, ele é uma coisa gigante. Então, você tem a empresa, você tem os setores dentro da empresa, você tem as hierarquias dentro dos setores dentro da empresa, e que uma coisa depende da outra. Se as pessoas têm essa consciência, é muito interessante porque todo mundo começa a funcionar para um ambiente mais colaborativo. E é uma coisa que eu saí dessa empresa e não vi acontecer. Eu tentei fazer isso de alguma forma, só que eu era um mero estagiário, então você vai querer falar com as pessoas, todo mundo caga para o que você está fazendo, e eu sofri muito lá dentro no sentido de, ó, isso aqui tá com problema, maravilha, faz aí. Então, assim, tipo, eu passei um ano dentro dessa empresa e foi basicamente um ano, cara, construindo materiais e materiais e materiais de como as pessoas deveriam exercer as suas funções bem feito. Até aprender a como costurar um banco de carro eu fui aprender. Tipo, nada a ver, um Sim. conhecimento que eu não vou usar nunca mais na minha vida, talvez. Mas foi uma coisa que, assim, se eu não passasse por aquela experiência de sentar do lado da costureira, meu, como é que você faz o negócio que você tá fazendo? Você entende que se você fizer esse ponto errado, isso aí depois vai pegar lá na menina da qualidade, que se ela não conseguir pegar isso, vai pro cliente, aí a gente vai se manchar com o cliente, essa peça vai voltar, vai descobrir quem fez, e aí isso vai acabar pegando em você. Não que você deva ligar todo esse ponto e, meu Deus, Se mas assustar, né? você entende que o fato de você muitas vezes não entender o que você está fazendo, que o que você está fazendo é parte de uma coisa muito maior e que é o que agrega valor para a empresa, é prejudicial? Se você fizer bem feito, você pode crescer, você pode ganhar mais, você pode se desenvolver. Se hoje isso aqui que você está fazendo não satisfaz a sua vida, que é um outro problema que eu vejo muito, as pessoas estão aqui hoje e elas acham que elas vão ficar nisso pro resto da vida. Se você só pensar nisso aqui, você vai. Mas se você entende que é um todo, como é que você pode melhorar isso aqui para melhorar o departamento, para melhorar a entrega da empresa? Tem alguém vendo você fazer isso, entendeu? Sim, eu concordo. Porque eu acho que, às vezes, as pessoas, elas não pensam. Primeiro, que eu acho que elas não pensam fora da caixa. E segundo, que elas, às vezes, esquecem que tá todo mundo dentro do mesmo barco. Então, eu falo. É importante sales vender, é importante o account ele cuidar daquilo, é importante o IT estar também presente, o BI fornecer o relatório para a gente, os nossos processos com o time de operações aqui falando de Blue estarem totalmente tipo, alinhados com a nossa realidade. E eu, assim, eu enfatizo muito isso mesmo de, gente, a gente está trabalhando, a gente trabalha, né, para quem não sabe, a gente trabalha todo dia presencial. Então, se a gente está trabalhando presencial, existe um motivo, porque é muito mais barato para a empresa colocar a gente na nossa casa, fone, call e ir. Se a gente tá aqui, meu, levanta, vai entender o porquê. Às vezes a pessoa não viu o seu, ou a pessoa viu e ela, como ela não te conhece, porque tá cada um no seu quadrado, ela não vai. É diferente, por exemplo, eu sempre tô vendo o Gabriel. Aí vem uma pessoa que o Gabriel nunca viu, é normal do ser humano você me responder primeiro do que a outra pessoa. Então, eu falo, quem não é visto não é lembrado. Então, levanta e vai conversar. Vai, pelo menos que a pessoa te conheça. Ou senta no almoço com alguém. Não precisa ser melhor amigo da pessoa, mas por a gente estar na empresa, é importante que as pessoas se conheçam. Por mais que a empresa, ela faça eventos, Blue Camp e tal, pra gente se conhecer, ali, em um dia, você não vai conseguir fazer o que você faz o dia inteiro. E hoje, assim, o meu time, a gente se dá muito bem, então não acho que o problema seja interno, mas eu acho que o problema seja, por exemplo, maior, não é nem problema, o maior desafio preciso conhecer os outros departamentos para conseguir fazer com que o meu processo rode. E sales, ele precisa de bom relacionamento com todo mundo, porque qualquer pessoa ali que a gente não tiver, ele vai estragar a nossa venda, consequentemente estraga nossa área ali, né? O nosso produto. Então, eu falo muito disso, sabe? A gente tem um propósito. Acho que tudo na vida a gente tem um propósito. Então, se a gente tá presente ali, levanta, ou às vezes nem precisa levantar. Só girar a cadeira e falar, fulano,
faz isso, faz aquilo, me ajuda. E o cara vai fazer, porque é muito difícil. Eu nunca vi, pelo menos esse tempo que eu tô na Blue, alguém pedir e a pessoa não fazer. E aí, onde, se a pessoa não fizer, entra a Lê, no caso da coordenação ali. Aí eu sempre falo, não se estresse. Isso é uma das coisas que eu falo pro meu time, não se estressa. Tá seguindo o processo, não te respondeu por algum motivo, me manda, que a pessoa que tem que se estressar sou eu. Aí sou eu que vou cobrar e às vezes, 100% das vezes a pessoa faz, né? Porque já é uma cobrança um pouco num nível hierárquico maior. Então é isso, eu acho que a gente tem que ter um propósito, sabe? E hoje, graças a Deus, assim, com a equipe que eu tô, eu sinto isso. Que a gente tá bem alinhado e fazendo... Tentar reverter essas situações de, seios, briga com todo mundo. Não é o que eu quero aqui. Eu acho que a gente tem que estar junto com todo mundo. Que Excelente, excelente. é o que é a nossa E cultura. uma última coisa que eu quero pedir pra você dar um conselho de vida pra quem tá assistindo a gente. Alguma coisa que acometeu você em algum momento, algum livro que você leu, um conselho que você teve, alguma coisa que você viveu, que mudou sua vida e que você acha que é uma coisa muito interessante que pode ajudar a galera que tá vendo a gente. Acho que a gente não abordou aqui uma coisa que, como eu tinha falado com relação a eu ficar afastado do meu trabalho, primeiro, que eu acho que a gente tem que valorizar o tempo todo o nosso momento de vida, a gente, não romantizar, mas aprender, como eu falei, a não reclamar. Eu cresci numa família que ela não reclama. Eu nunca vi meu pai, eu acho que eu falei isso pra você e eu falo isso sempre, meu pai e minha mãe saírem de casa para trabalhar reclamando. Eu sempre vejo eles muito mais agradecendo do que reclamando. Eu acho que quando a minha mãe reclama, eu fico preocupada, porque eu falo, acho que realmente é um problemão. Problemão. Então eu aprendi isso, sabe? A não reclamar, a aprender a arranjar a melhor forma, né? E aí que eu acho que faltou eu falar da maior parte da minha vida aqui, que é tipo o que a atividade física já fez na minha vida. Quando eu falei que eu fiquei um pouco depressiva e etc, ela me tirou disso. E hoje, se eu sou uma pessoa que todo mundo fala, nossa, você é do comercial, mas você é calma, você não é explosiva, ou você chega aqui, você... Até esses dias, uma melhor amiga falou, Ale, eu queria ter a energia que você tem, porque independente da noite que você passou, você acorda animada e você tem energia. Porque é isso que eu passo para os outros, né? Às vezes a lei interna não é sempre assim, mas eu vejo que eu consigo passar isso porque eu consegui me entender. Então, eu consegui achar em mim uma coisa que me fizesse manter calma, me fizesse hoje, como gestora, não chegar explosiva, conseguir separar os meus problemas pessoais com os problemas profissionais. Então, acho que é isso, é a gente não reclamar, a gente vê muito mais o lado positivo das coisas, agradecer muito, porque onde a gente está, muitas pessoas queriam estar e a gente às vezes não valoriza. E eu valorizo isso muito, porque meus pais que vieram de outro país e etc., para eles chegarem hoje, eles lutaram muito e hoje eles estão muito bem porque eles lutaram não pisando em ninguém. Eu fico muito feliz quando eu vejo alguém falando dos meus pais e lembrando o quanto eles ajudaram. Então, eu quero ser essa pessoa, sabe? Eu fico muito feliz, quando a gente tem a moça da Copa, ela vira pra mim e fala, eu tomei mais água porque você falou pra mim que é importante. Cara, eu fico extremamente feliz, porque você fala, e eu nem lembrava que eu tinha falado isso pra ela. Então, um simples ato seu faz com que mude a vida da outra pessoa. Mas é isso, é sempre enxergar o lado positivo, não reclamar, principalmente do trabalho. Lembrar que se você sair, 300 pessoas querem o seu lugar. E arranjar alguma coisa que seja sua válvula de escape. Seja, sei lá, não precisa fazer atividade física, mas seja ler um livro ou ficar quieto em algum lugar, mas que você não exploda, sabe? E falar e não romantizar essa explosão, porque se você tá explodindo é porque você não se conhece, você não tem autocontrole sobre você. Tudo isso que você falou é um excelente conselho. Ao invés de ser um, foram vários. Mas Devia ter todos falado muito só. complementares e muito bons. E se eu puder pegar principalmente essa questão sobre você se conhecer, não só para colocar um ponto a mais que eu acho super legal. Quando você atinge a maturidade para entender muito como a vida funciona, você começa a perceber que tudo são escolhas. E as escolhas somos nós mesmos quem fazemos. Então, quando a pessoa reclama do trabalho, legal. Você já parou para pensar o porquê que você tá ali? Se você acha que é ruim, cara, troca. E aí todo mundo que tá assistindo agora vai falar: "Ah, pra ele é fácil falar troca, não vai bater, vou conseguir um emprego rápido".
Não é isso, mas é sobre o protagonismo da sua própria história. Uhum. A partir do momento que você identifica que a realidade que você tá é uma realidade ruim, o que você vai fazer pra mudar? Então, se você tá reclamando, é porque você não tá feliz. Ao passo que você não tá feliz, a escolha é sua de estar ali. Então, ou você engole o choro e vê o copo meio cheio, ou você cria uma outra realidade. E você, cara, pode trocar de emprego, pode tudo, não vou falar que é fácil, mas você identificou um problema e você precisa resolver esse problema. Esse é o grande ponto. Eu acho que a maturidade, a gente chega numa determinada idade, a gente descobre que tudo são escolhas. Então, se você está reclamando, é porque você está passando por uma situação que você se permite estar. E você, de novo, é o protagonista da sua própria história. O que você vai fazer para mudar? E eu acho que hoje as pessoas têm muita dificuldade, porque até pra encerrar assim, quando as pessoas me veem, né? Porque hoje eu posto muito sobre a Blue e eu posto porque eu gosto. Quem me conhece sabe que eu não vou postar alguma coisa que eu não gosto. E eu elogio muito o lugar onde eu estou, eu falo muito, e aí várias pessoas, quero muito trabalhar lá, etc. É porque eu escolhi, eu fui muito atrás, porque foi muito difícil pra mim também. Então eu falo assim, às vezes as pessoas romantizam porque elas não querem. Porque quando você quer. Você com certeza vai fazer. Não existe eu pelo menos não conheço uma pessoa que queira muito e não conseguiu. Só que você precisa reivindicar de muitas coisas. E aí eu acho que é onde as pessoas não têm vontade, né? Elas querem as coisas mais fáceis, porque hoje tá tudo muito fácil. Talvez só não tá fácil conseguir emprego, mas tá fácil você conseguir uma informação. Hoje é tudo inteligência artificial, hoje é tudo muito fácil. Só que não é fácil quando as coisas dependem de você, que é emprego, porque você vai precisar correr atrás, né? Se você não for, sei lá, beneficiado por ser herdeiro de alguma coisa, que é a minoria. Ou até sobre a sua saúde. Se você não for atrás, ninguém vai poder fazer isso por você. Você pode ter os melhores médicos, pode ter o melhor personal, ter o melhor nutricionista. Cara, mas se você não cuidar você da sua saúde, do que você come, ou que você, né, absorve, até falando um pouco de saúde mental também, não adianta. Então, quando depende só da pessoa, eu acho que é onde as pessoas pecam, sabe? Que é mais fácil, aí é mais fácil reclamar, mais fácil colocar a culpa no outro, ou talvez criticar o outro porque você não conseguiu. Mas foi difícil para todo mundo, assim. Eu tento romantizar a minha vida para não pensar que, né, já foi muito difícil para mim, mas foi difícil. Tipo, hoje eu falo, mas foi difícil para eu sair da aviação, eu chorei, eu fiquei sem dormir, para eu assinar o papel, eu lembro que eu tremia. Foi difícil para eu sair da casa dos meus pais, onde eu sabia que eu tinha um conforto, eu tava numa cidade boa, eu tinha ali os meus pais o tempo todo, vir para uma cidade grande, mas assim, é só querer. Não acho que seja impossível, sabe? E você vai percebendo que cada uma dessas realidades que você passa compõe um repertório e história para contar. Então Sim. você está criando a sua história de vida que vai te potencializar a estar em outros lugares. E isso é o que muitas pessoas também não entendem, que se você fica naquele mesmo meio para sempre, você não vai sair do lugar. Fato esse que você mesmo contou sobre as pessoas da aviação, que hoje, se você for conversar com elas, boa parte delas ainda estão na mesma vida que você tinha anos atrás. O problema, e eu falo, tá? O problema não é estar na mesma vida, porque às vezes você quer ser isso mesmo. Tipo, eu quero ser pro resto da vida. O problema é estar na mesma vida e reclamar. É esse o que eu pego, porque tudo bem, você, meu, sei lá, eu quero ser caiçara, quero legal, cara. Tem gente que gosta disso, tem gente que faz, mas agora você reclamar, é isso que me afasta das pessoas, porque, meu, faz alguma coisa. Sabe? E aí, em todas as empresas que eu já passei, existem essas pessoas. E aí eu fico pensando, não tá fazendo nada pra mudar. Porque quando eu começo a fuçar, começo a ver as coisas, falo, cara, tá todo mundo no mesmo lugar. Ainda bem que eu saí. Então, com essa vibe de faça alguma coisa, a gente fica por aqui. Eu quero te agradecer imensamente a participação. É muito legal poder conhecer você melhor e não só isso, ter um episódio onde qualquer um que queira conhecer você melhor agora vai ter mais acesso a você. Às vezes tem alguma pessoa dentro da empresa que te admira ou tem vontade de criar um tipo de relacionamento com você, mas às vezes não sentir a abertura ou a própria pessoa introspectiva. E esses episódios que a gente faz com vocês é justamente para as pessoas conhecerem mais das histórias dos colegas que elas têm ao lado e que de repente isso pode ser até um fator motivador para ela querer te convidar para um almoço, te convidar para um café ou parar
do seu lado em algum momento para poder puxar um assunto, porque no fim das contas, eu acho que a gente está sempre na Terra para poder trocar experiência. Eu acho que isso é o que mais vale e faz a gente crescer. Então, agradeço muito você ter compartilhado tudo isso. Obrigada a você pela oportunidade e por deixar fluir, viu? Porque eu no começo estava muito nervosa. Tô ligado. A gente tenta. Eu falei que o negócio ia caminhar. E, gente, para vocês que assistiram até o final, eu quero agradecer imensamente, obviamente, e dizer que se a nossa conversa somou um pouquinho pro conhecimento de vocês, a gente já se dá por satisfeito, porque, de novo, trazemos que o nosso grande ponto aqui é, por meio de experiências de pessoas maravilhosas como a Lê, vocês possam aprender e, de repente, mudar a vida de vocês. Então, ficamos por aqui. Obrigado, Alê. Obrigado, Sal. E é nóis. Obrigada.